A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia Livros finalmente com café, né? Hoje começa as apresentações das meditações de Santo Tomás de Aquino para o tempo da Páscoa e Pentecostes. Então hoje, domingo de Páscoa, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Voltamos com as apresentações dos vídeos com café, né? Então já na vigília pascal, as imagens que estavam sendo cobertas com pano roxo, né, são desveladas. Ontem a meditação foi nosso Senhor Jesus Cristo descendo ao limbo, resgatando as almas que ali estavam no seio de Abraão e as levando para a glória, né? Desvela-se ali as imagens, né, que agora participam da glória da visão beatífica da essência do Deus Trino. Então todos nós agora temos essa esperança, né, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a crucificação é o ápice da nossa redenção, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o ápice da nossa esperança, né? E que com Ele estaremos no céu. Então o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu incorrupto durante a sua estadia no sepulcro. Ele desceu ao limbo e ressuscitou. Aí você pode me dizer, não, mas outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus, né? Ressuscitaram, mas morreram, né? Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, mas não morreu, né? Continua vivo no céu, né? E como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Então a meditação de Santo Tomás de Aquino para hoje é: festa de Páscoa, a necessidade da ressurreição de Cristo. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós e nos ajude nessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, iniciamos hoje nosso terceiro livrinho das meditações de Santo Tomás de Aquino para o ano litúrgico, meditações para Páscoa e Pentecostes. Livrinho amarelo, camisa amarela. Não sei se dá para ver direito no vídeo, está aparecendo branco, mas é amarela. O primeiro livrinho de meditações foi para o Advento e Natal, livrinho lilás. Camisa também lilás. Segundo livro das meditações foi Meditações para a Quaresma, livrinho cinza. Camisa também cinza. Então as meditações para a Quaresma foram divididas em 3 partes, um período anterior à Quaresma, né, desde o domingo da Septuagésima até a quarta-feira de cinzas, onde iniciava-se a Quaresma, terminando no domingo de Ramos, onde já começava a Semana Santa. Então nós fizemos aí a meditação do domingo de Ramos, quinta-feira santa, que foi a última ceia, sexta-feira santa, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e o sábado, a descida de nosso Senhor Jesus Cristo ao limbo. Então hoje entramos no terceiro livrinho, né? Começando com a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos. Então este terceiro livrinho, que trata dos tempos da Páscoa e Pentecostes, começa com a festa do domingo de Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, passou 40 dias com os seus discípulos aqui na terra, né? Até a sua ascensão. Então depois de 40 dias, temos a festa da Ascensão, em que nos dias de festa utilizaremos branco, né? Não utilizaremos amarelo. Então tá bem parecido as cores aqui, mas nesses dias de festa utilizaremos branco para diferenciar. No final desses 40 dias, depois do domingo de Páscoa, temos a festa da Ascensão, que cai numa quinta-feira. Então começa aí o tempo da Ascensão, que vai até a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Penta 5, né? Então, em que há a descida do Espírito Santo. Então a festa de Pentecostes cai num domingo. Então o domingo depois da festa de Pentecostes será a festa da Santíssima Trindade. E a quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade é a festa de Corpus Christi. Então depois da festa de Corpus Christi, que é numa quinta-feira, nós temos o domingo da oitava de Corpus Christi. Então depois do domingo da oitava de Corpus Christi, nós temos a festa do Sacratíssimo Coração de Jesus, que cai numa sexta-feira. Então finalizaremos as meditações desse livrinho aqui, hein?
Então, depois disso, começaremos as meditações deste livrinho aqui, né? Acaba o calendário móvel e entra o calendário fixo, que começa em 1º de julho, meditação de Santo Tomás de Aquino para o tempo comum, e vai até o finalzinho de novembro, né? Quando começa tudo de novo com o Advento. Então vamos lá, começar nossa meditação, né? A festa da Páscoa, necessidade da ressurreição de Cristo. Então, tanto tempo sem café, né? Temos que aproveitar para comemorar. Então, gostaria de iniciar essa meditação lendo alguns versículos da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, iniciando aqui do versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Versículo 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Se digo isso pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, se os mortos não ressuscitam, nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã também a nossa pregação. Né? Então, para que passar por inúmeros perigos? Né? Para que pregar o Evangelho às pessoas se os mortos não ressuscitam? Então, pessoal, tudo isso que falamos resume muito bem essa primeira meditação de Santo Tomás de Aquino, né, para o domingo de Páscoa, a festa de Páscoa, a necessidade da ressurreição de Cristo. Eu gostaria de fazer apenas uns breves comentários sobre as outras meditações do decorrer da semana e frisar as 3 últimas linhas dessa primeira meditação, né, em que Santo Tomás de Aquino diz: a paixão de Cristo perfez nossa salvação quanto à remoção dos males, mas a ressurreição quanto à instauração e o modelo dos bens. Então, a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo foi o ápice da nossa redenção e a ressurreição é o ápice da nossa esperança. A paixão teve um efeito negativo de remoção dos males, né, em que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu o castigo na sua própria carne do pecado de todos nós, né, e riscou a cédula de morte, que era para nós no episódio da crucificação. Né? Então teve esse efeito negativo, né, de pagar a nossa dívida do pecado, de pagar a pena do pecado, que é a morte eterna. E a ressurreição tem um efeito positivo, que é justamente a esperança. Nossa esperança de vida eterna. Como o nosso Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Né? Então iremos para o céu quando morremos, e no final dos tempos os nossos corpos ressuscitarão e teremos um novo corpo transformado lá no céu. Né? E se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Então a ressurreição dos mortos tem esse efeito positivo, né, de esperança de uma vida futura, da visão beatífica da essência do Deus Trino lá no céu, em que gozaremos dessa bem-aventurança junto com todos os santos e as almas que estão no purgatório, né? Porque no final dos tempos, as almas que estão no purgatório todas vão entrar no céu, né? E para ali ficaremos por toda a eternidade. Então a meditação de Santo Tomás de Aquino para a segunda-feira da 8ª de Páscoa, que é justamente a segunda-feira depois do domingo de Páscoa, as utilidades da ressurreição do Senhor. Então essa meditação é de extrema importância para nós católicos do dia de hoje, que sofremos com muitas mentiras apregoadas pelos protestantes. E essa meditação é uma verdadeira refutação contra a maldita doutrina escatológica dispensacionalista dos protestantes, em que Santo Tomás de Aquino diz: devemos procurar ressuscitar espiritualmente da morte da alma, na qual incorremos pelo pecado, à vida de justiça que se obtém pela penitência.
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te alumiará. Efésios 5, versículo 14. E esta é a ressurreição primeira. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6. Então, essa maldita doutrina dispensacionalista pregada pela maioria dos protestantes diz que essa primeira ressurreição e esse reino com Cristo, né, ocorrerá no fim dos tempos, em que aqueles que Cristo ressuscitar reinarão com ele durante 1000 anos no reino milenar literal, né? E a igreja condenou isso como um pensamento anticrístico, né? Você assiste ao meu vídeo, o Anticristo segundo o Catecismo. Então esse pensamento de um reinado milenar literal, né, sobretudo implantado na história, é um pensamento anticrístico. A Santa Igreja não prega isso. Então o que é essa primeira ressurreição? O que é esse reinado com Cristo? Então a primeira ressurreição nada mais é do que ressuscitar para Deus, né? É o batismo em que você morre com Cristo, na imersão, e ressuscita com Cristo para Deus. Então essa é a primeira ressurreição, em que você morre a velha natureza, ressuscita a nova natureza, incorporado no corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Você faz parte da igreja. Então essa é a primeira ressurreição, em que todos nós nos tornamos reis e sacerdotes, o sacerdócio comum da igreja, né? Reinando com Cristo. E o milênio não é um período político literal, né? O milênio é o reino da igreja, em que nosso Senhor Jesus Cristo reina, Cristo rei do universo. Então Cristo está reinando e nós reinando com ele. Então a segunda utilidade da ressurreição do Senhor é que ele não tardou em ressuscitar. Morreu na sexta-feira e ressuscitou logo domingo cedinho de manhã. Então da mesma forma nós não devemos tardar em nos converter, né? Não devemos tardar em morrer para o pecado e ressuscitar para Deus. Ele cita Eclesiásticos 5:8 que diz: não tardes em te converter ao Senhor, não difiras de dia a dia, porque perdes ademais a participação em todos os bens que se fazem na igreja, e incorres em muitos males perseverando no pecado. Por outro lado, quanto mais tempo possui o diabo, tanto mais dificilmente ele abandona. Então, não, vou deixar para me converter amanhã, vou deixar para me converter quando eu estiver na velhice, vou deixar para aproveitar a vida agora, né? Então, isso é um pensamento terrível, né? Porque quanto mais permanecemos no pecado, mais dificilmente será abandoná-lo. E quanto mais tempo te possui o diabo, por estar numa vida de pecado, mais dificilmente o diabo vai te abandonar, vai deixar você escapar das mãos dele. Então, quanto mais a gente permanece numa vida de pecado, mais correntes, mais cadeados vão nos aprisionando a essa terrível escravidão, pois quem vive no pecado é escravo do pecado, né? Perde a liberdade. Busquemos ao Senhor o mais cedo possível, né? Não deixemos para amanhã, quando podemos nos converter hoje, né? Então, terceira utilidade da ressurreição de Cristo é que devemos ressuscitar para uma vida incorruptível, de sorte que não morramos outra vez. Quer dizer, que não pequemos mais. Então, ao contrário do que dizia Lutero, né? Peca fortemente e crê mais fortemente ainda, né? Uma interpretação errônea do versículo que o apóstolo Paulo diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E o apóstolo Paulo mesmo corrige esse pensamento de Lutero quando ele diz: então nós devemos pecar mais fortemente para que a graça seja mais abundante? Ele diz: de forma nenhuma. Como é que podemos viver naquele para o qual morremos? Então, se morremos para o pecado, não podemos mais nele viver. Então, assim como Cristo ressuscitou dos mortos e não morreu mais, nós também devemos morrer para o pecado e ressuscitar para Cristo e não morrer mais para Cristo. Ou seja, não retornar ao pecado, porque o nosso estado se tornará pior do que o anterior, como uma porca lavada que volta a chafurdar na lama, ou como um cachorro que volta para comer o próprio vômito. Então, não devemos morrer para Cristo, né? Porque depois que se conhece a Cristo e volta para a vida de pecado, é morrer para Cristo, né? E diz Santo Tomás: de sorte que não morramos outra vez, quer dizer,
que não pequemos mais. Então, assim como Cristo não morre mais, nós também não devemos mais morrer nessa novidade de vida, né? E voltando àquela terrível podridão de uma vida pecaminosa que justamente nos levará à morte eterna, que é o inferno. A meditação da terça-feira da oitava de Páscoa é muito bonita, né? As chagas de Cristo ressuscitado. Se vocês tiverem a oportunidade de refletir sobre essa meditação, façam, né? Que ela é belíssima, né? Em que ele mostra que nosso Senhor Jesus Cristo, né, depois da sua ressurreição, manifestou as suas chagas não pela impotência de curá-las, mas justamente para apresentá-las como troféu, né? E ele cita Santo Agostinho que diz: a beleza de sua virtude brilhará através das chagas do seu corpo. E no último parágrafo dessa meditação de terça-feira, ele diz: aquelas cicatrizes não são devidas à corrupção ou defeito, senão maior acúmulo de glória, enquanto são certos sinais de sua virtude, e naquelas chagas aparecerá certo esplendor especial, e sempre permanecerão no corpo de Cristo, porque, como diz Santo Agostinho, creio que o corpo do Senhor está no céu, tal como estava quando ascendeu. Então, tanto Santo Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho dizem que as chagas de Cristo permanecem ainda hoje no seu corpo lá no céu e permanecerão eternamente, não como sinal de fraqueza, defeito ou corrupção, mas como sinal de virtude, né? São as marcas, o troféu do seu sacrifício redentor lá na cruz por toda a humanidade. Então, o seu corpo ressurreto, o seu corpo que ascendeu, o seu corpo que está à destra do Pai, no céu dos céus, estão as maravilhosas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é belíssimo. Então a meditação da quarta-feira da oitava de Páscoa é Cristo, a ressurreição e a vida. Então, os versículos que resumem bem essa meditação é João capítulo 11, versículos 25 e 26. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, é aquilo que diz João capítulo 3, versículo 16, né? Que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse vida eterna. Então, essa é a maravilhosa esperança da ressurreição, e que nós não morreremos eternamente, né? Nós participaremos da vida eterna, que é a visão do Deus Trino lá no céu, né? A meditação da quinta-feira da oitava de Páscoa é 3 mortos ressuscitados por Cristo. Então, uma meditação bastante interessante, né? Dá uma reflexão muito boa. Então, as 3 ressurreições são a ressurreição da filha de Jairo, príncipe da sinagoga, o filho da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro, em que Santo Tomás vai fazer uma reflexão em que esses 3 mortos são 3 classes de pecadores, né? E essas 3 ressurreições são o abandono desses pecados, né? A ressurreição espiritual, a ressurreição da alma, né? Da morte para o pecado e ressurreição para Deus, né? Em novidade de vida. Então a meditação para a sexta-feira da oitava de Páscoa é a vida nova. O texto bíblico que Santo Tomás coloca em destaque é Romanos 6, versículo 4, que diz: como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. Então, essa vida nova nada mais é que, depois de termos morrido para o pecado, a velha natureza adâmica, nós ressuscitamos para Deus, né? E vivemos essa novidade de vida, que é a incorporação no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, a participação na divindade. Então, essa é a nova vida, que começa aqui na terra e tem a sua plenitude lá no céu, porque veremos Deus não como uma imagem de espelho, mas assim como Ele é. Veremos a própria essência de Deus, né? Na visão beatífica compartilhada pelos santos. Então essa é a novidade de vida. Sábado da oitava de Páscoa, provas da ressurreição espiritual. Então, pessoal, começou a chover aqui, então vamos falar rapidamente, antes que comecem os trovões, né? Então, vou ler só o último parágrafo, em que Santo Tomás comenta Lucas, capítulo 24, versículo 42, que diz o seguinte: então, depois que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, apareceu aos discípulos, versículo 42, então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel.
o que ele tomou e comeu diante deles. Então tem algumas versões bíblicas que não aparece o favo de mel, aparece só o peixe assado, né? Mas Santo Tomás comenta a versão que aparece as duas coisas, tanto o peixe assado quanto o favo de mel. Então, no último parágrafo da meditação de Santo Tomás para a oitava de Páscoa, ele diz: que o Senhor tome parte do peixe assado e do favo de mel simboliza misticamente que os ressuscitados espiritualmente, nós que morremos para o pecado e ressuscitamos para Deus, membros do corpo místico de Cristo, a Santa Igreja Católica, simboliza misticamente que os ressuscitados espiritualmente devem participar de antemão do dulçor de sua divindade e humanidade, simbolizada pelo peixe assado e pelo favo de mel. Olha a beleza disso aqui, ó. São Gregório diz: que cremos que significa o peixe assado, senão o crucificado mediador entre Deus e os homens? Ele se dignou a ocultar-se nas águas do gênero humano, quis atar-se ao fio da morte, e foi como assado pela tribulação no tempo da sua paixão. Então é justamente Filipenses 2, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, né? Como o peixe, ele se escondeu nas águas da humanidade, ocultou-se nas águas do gênero humano. E nosso Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? Como ele diz aqui, foi assado pela tribulação no tempo de sua paixão. Então, peixe assado significa nosso Senhor Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem, padecendo a morte por crucificação. Isso é uma verdadeira maravilha, né? Agora, olha isso aqui, ó. O que já era bonito ficou ainda mais belo. Atentai bem. Porém, o que se dignou a fazer esse peixe assado na paixão foi para nós favo de mel na ressurreição. Então é a doçura da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. E se nós esperamos por Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa esperança é a vida eterna, né? E o que quis que a tribulação de sua paixão fosse figurada no peixe assado, quis a si mesmo expressar as duas naturezas de sua pessoa no favo de mel. Porque o favo de mel é mel na cera. O mel na cera é a divindade na humanidade. É a chamada união hipostática, né? Representada aí pelo favo de mel. Então é isso aí. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem, sofreu na sua própria carne os castigos, foi assado na tribulação de sua paixão, né? E a sua ressurreição é justamente a doçura do favo de mel, né? Em que nós, em novidade de vida, podemos desfrutar desse dulçor. E desfrutaremos perfeitamente quando estivermos juntamente com Ele no céu de glória. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a meditação de Santo Tomás de Aquino para o domingo de Páscoa e para toda a semana depois da Páscoa. Então, espero que tenham gostado. Forte abraço a todos. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima.